Olá, tudo bem? Conforme prometido, nós vamos hoje para a nossa terceira aula. O tema da aula de hoje é o tempo sagrado, completando na introdução à mitologia, o espaço sagrado, hoje o tempo sagrado. Está bem? Bom, então vamos dar início à nossa atividade. Introdução à mitologia, o tempo sagrado. Em primeiro lugar, a gente gosta de fazer os agradecimentos adequados para começar a nossa atividade. Então a gente começa agradecendo a equipe da coordenação da filosofia UFO, Fernando, Ciro e Eriksen, pela possibilidade de realizarmos essa atividade, a minha família, que sempre me apoia e nós nos apoiamos juntos, as minhas orientandas e orientandos, e ao pessoal do Paideia, o PET da filosofia UFO. O tempo profano e o tempo sagrado. Então, nessa aula de hoje, nessa brevíssima aula, a gente vai fazer um pouquinho de reflexão sobre as diferentes apropriações do tempo profano e do tempo sagrado, naquela perspectiva que nós havíamos discutido sobre as diferenças entre o homem moderno e o homo religiosus. És um dos deuses mais lindos, compositor de destino, tambor de todos os ritmos. Quem conhece, essa canção sabe que é a Oração ao Tempo, do Caetano Veloso. Eu vou voltar a ela mais adiante. No entanto, eu queria iniciar com esses dois versos do Caetano, porque eles retratam bem essa experiência humana do tempo. Então, quando ele diz tempo, compositor de destinos, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a nossa vida transcorre no tempo. Então, é como se o tempo fosse o compositor, o autor, o criador dessa nossa existência. Tambor de todos os ritmos. Então, a gente sabe que uma das grandes características da música é justamente a questão do tempo, marcada principalmente pelos instrumentos de percussão. Então, é o que ele está dizendo aqui, o tempo é como se ele fosse um tambor marcando os ritmos de vida, ora mais acelerado, ora mais devagar. Então, nessa canção ele retrata muito bem essas experiências do tempo, atribuindo ao tempo essa característica de ser o autor, de demarcar o ritmo da nossa existência. Bom, o tempo sagrado e a experiência humana. Sem dúvida nenhuma, Protágoras, com essa sua frase: o homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são, das que não são pelo que não são, demarca a mais profunda fundamentação do homem moderno, aquela vamos dizer, convicção de que a existência humana é a medida de todas as coisas. De certa maneira, de fato, a existência humana é a medida de todas as coisas. Mas será que de todas mesmo? A gente tem que lembrar que no mito o tempo ele não transcorre dentro da medida humana de existência. Então, no mito, passado, presente e futuro transcorrem todos ao mesmo tempo, Ao passo que na existência humana não tem como voltar no passado e não tem como descobrirmos o que vai ser no futuro. A gente só tem o momento presente para existir. Então, dentro da perspectiva, vamos dizer, da existência profana, de fato, o homem é a medida de todas as coisas, inclusive pelo tempo. Agora, será que a nossa psique se resume apenas à existência profana? Dentro do universo simbólico demarcado na mitologia, nos ritos, nós temos outras dimensões de temporalidade. É como nos sonhos. A gente às vezes está sonhando e sonha que estamos num determinado momento do passado, mas aquele lugar é de uma outra fase da nossa vida, por exemplo, do presente.
Então, nos sonhos, a temporalidade da nossa experiência humana não é respeitada, né? Então, trata-se de um tempo simbólico. O que nós queremos dizer é que, de certa medida, portanto, temos que ter a experiência humana como demarcação do nosso tempo, mas no que tange ao campo simbólico, mitológico, religioso, essa experiência humana é insuficiente. Nós temos que lançar mão de uma outra noção de temporalidade que vai além da nossa existência. As experiências do tempo, profanas do tempo. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. O tempo geológico, né? Aquelas eras de existência da Terra, do universo. O tempo geológico, ele obviamente parte da referência humana, ainda que a gente seja uma pequena parte dessa história, nós é que fizemos essa unidade de medida. Da mesma forma, o tempo biológico, né? O tempo musical. Agora, no tempo psicológico, as coisas começam a se misturar. No tempo psicológico, o passado se faz presente, o medo do futuro altera a nossa realidade presente. Então, se no geológico, no biológico e no musical o tempo está na medida humana, no psicológico, essencialmente humano, essa realidade começa a se desfazer. E aí, nós temos uma pergunta. É possível suportar o tempo sem alguma forma de espiritualidade transcendente? Quando nós estamos tratando de estudos científicos, a espiritualidade transcendente talvez não seja necessária. No entanto, quando a gente adentra a experiência humana psicológica de existir no tempo, aí talvez o tempo se torne um pouco mais assustador. Vamos dar uma olhada? Temos aí dois quadros, né, de Saturno devorando os filhos. À esquerda é o quadro de Goya e à direita de Rubens. Nestes dois quadros, nós temos umas figuras horrorosas, né? Essas figuras que representam monstros meio parecidos com homens velhos devorando. No caso do Goya, provavelmente um ser humano adulto. E no caso do Rubens, uma criança. Lembra da mitologia grega, né, e romana aqui no caso, né, que é a referência deles, de Saturno devorando os filhos, o deus do tempo, no caso dos gregos, Cronos, né? O que essa metáfora, ou melhor, o que essa simbologia quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que nós existimos no tempo. Então, lembra do Caetano, compositor de destinos? Então, a gente existe no tempo. A gente acompanha os ritmos do tempo, né? No entanto, o tempo nos devora. Em que sentido? No sentido de que a nossa existência acontece no tempo, mas que, fatalmente, estamos destinados a deixar de existir. E esse pensamento, né, no tempo psicológico, ele pode ser bastante assustador. Ele pode causar uma sensação de medo paralisante, né? Boa parte, por exemplo, dos fenômenos de síndrome do pânico. Então, esses quadros, eles representam o horror psicológico quando nós nos damos conta de que o tempo nos cria, mas também nos devora, como é exatamente o caso do pai Saturno, que gerava os filhos e depois os devorava, né? Pois bem, vamos passar adiante. Os mitos e os mistérios. Ora, qual é a função deles? É justamente aquela espiritualidade transcendente que nos ajuda a superar o horror que nós sentimos quando tomamos plena consciência da nossa existência limitada no tempo, que o tempo nos cria e nos devora. Os mitos e os mistérios são formas de lidar com a temporalidade de tal maneira que a gente transcenda essa história. Os mitos abrem nossa existência para a dimensão do mistério. Sem eles,
A existência é apenas o correr do tempo, inevitável, inapreensível, que nos leva a nos sentirmos insignificantes, uma gota no oceano. Então, os quadros mostrados anteriormente, eles denotam essa experiência de horror, né, em que a gente se sente insignificante diante da passagem do tempo, até mesmo diante do tempo geológico, né, nós nos sentimos insignificantes. A existência humana é infinitesimal, próximo, por exemplo, da existência da Terra ou mesmo do universo. Para superar esse sentimento de insignificância, de que fatalmente seremos devorados pelo tempo, os mitos narram histórias nas quais nós fazemos parte de um mistério, de uma existência muito anterior ao nosso nascimento e que se perpetuará após a nossa passagem. O tempo sagrado nos remete para além da nossa história individual. Tempos, templos, portais. Mircea Eliade percebeu muito bem a relação entre as palavras tempos e templos. Os templos são portais no espaço presente que nos permitem passar para uma outra temporalidade. Então são portais do espaço-tempo, né? Quando você adentra o portal de um templo, você está diante do tempo sagrado, que é muito maior do que a existência de qualquer indivíduo. Tempo não é só memória, é reviver. Vou citar de novo, né, esse pequeno trecho de Joseph Ratzinger, né, o Papa emérito atual. Já disse que não é a linha ideológica preferida minha, prefiro mil vezes o Papa Francisco, mas essas frases são muito interessantes. Vimos que a tradição apostólica, não é um catálogo de coisas mortas. A tradição é um rio vivo de vida nova que flui desde as origens, de Cristo até nós, e nos faz participar na história de Deus com a humanidade. No rio vivo da tradição, Cristo não está a 2000 anos de nós, mas está realmente presente entre nós e nos oferece a verdade, nos oferece a luz que nos faz viver e encontrar o caminho para o futuro. Então, essas frases elas são muito interessantes porque há uma síntese disso que nós estamos falando. Como ele diz aqui, no rio vivo da tradição, Cristo não está há 2000 anos. O que isso significa? Que quando o católico aqui, né, no caso, ele está lá na missa e se abre a Bíblia e se começa a ler um determinado trecho, naquele tempo, né, a expressão naquele tempo, não se trata apenas de um rememorar, mas de um reviver a história, especialmente no momento da Eucaristia. Quando da Eucaristia, o fiel que está ali naquela fila, né, da Eucaristia, ele não está no ano presente dele. Ali, naquele momento, ele está diante da pessoa de Cristo, né? O padre está em persona Christi e ele está na ceia, a última ceia. Ele vai comer do pão que está sendo oferecido pelo próprio Cristo. Então, é mais do que uma memória, é reviver aquela cena naquele momento. Portanto, rompe-se a temporalidade humana. Ela está superada pela temporalidade do mito. O calendário sagrado. Para o homem religioso das culturas arcaicas, o mundo renova-se anualmente, isto é, reencontra a cada novo ano a santidade original, tal como quando saiu das mãos do Criador. Então, nesse pequeno excerto, o Eliade está descrevendo esse fenômeno,
Quando se participa de um rito anual de criação do mundo, é um mundo que está sendo criado novamente. Quando você participa do rito, você está fazendo como os deuses fizeram. Os deuses criaram o mundo. Então você está recriando o mundo, o que significa recriar o tempo, né? Então retorna-se no tempo. Ora, essa experiência do mito, da possibilidade de recriação do mundo, de recriação do tempo, ela tem um papel psicológico muito importante para nós. A vida não pode ser reparada, mas somente recriada pela repetição simbólica da cosmogonia, pois, como já dissemos, a cosmogonia é o modelo exemplar de toda a criação. Então, aqui ele fala, né, das sociedades arcaicas, então, quando se participa de um ritual de ano novo, é uma nova esperança, um novo mundo, um novo tempo que se cria. Vamos ver daqui a pouco que a experiência católica é semelhante. Aqui é um exemplo Tiamat e Marduk de mitos cosmogônicos, que explicam como esse mundo, portanto, como esse tempo veio a existir. A abolição do tempo profano decorrido realizava-se por meio de rituais que significavam uma espécie de fim do mundo. Então, quando você realiza um ritual de ano novo, né, de nova era, a era anterior acabou, passou, ela não existe mais. Uma nova realidade se instaura, um novo mundo, um novo tempo. É isso que os rituais de ano novo nas diversas religiões demarcam. Eles demarcam, portanto, uma espécie de ressurreição. Aqui eu coloquei um caso, depois vocês podem pesquisar, aprofundando um pouco mais, tanto a história do Tiamat de Marduk, como aqui no caso a ressurreição de Osíris, né? Esse mito, que é um mito de ressurreição, ele também simboliza essa possibilidade, não da vida ser reparada fisicamente, mas simbolicamente. E simbolicamente não significa que não é real. Ao contrário, talvez seja mais real do que a realidade. Outro exemplo, o Aeon dos gnósticos, que também depois vocês podem pesquisar, né, o Pleroma, Quenoma, que inspiraram lá nos anos 60 a Era de Aquário, né, todos aqueles movimentos, né, de uma nova era, a Era de Aquário, etc. Se não me engano, o Raul Seixas tem até um disco que se chama o Novo Aeon, né? Então, é esperança, né, de um novo tempo, de um novo ciclo que se instala. O Hesíodo, na sua Teogonia, nos apresenta, né, essas 5 eras que são demarcadas pelas raças: a raça de ouro, raça de prata, raça de bronze, raça dos heróis e a raça de ferro. Nessa canção luminosa, o poeta lamenta estar vivendo, né, a raça de ferro. E é interessante porque também é uma ideia de passagem do tempo, né? O tempo está transcorrendo e se modificando. Um outro exemplo são as yugas no hinduísmo. Então, também determinadas eras. No entanto, essas eras se repetem ciclicamente. Aqui, depois você pode fazer uma pesquisa mais profunda, mas veja lá a era de ouro, a era de prata, a era de bronze e a era de ferro, né? Esses tempos que estamos vivendo. Então, no nosso caso agora, exatamente em 2020, pior ainda, né? Especialmente sob os auspícios, né, tanto da pandemia quanto do pandemônio. Pois bem, então isso representa circularidades no tempo, né, tempo cíclico. O calendário litúrgico, esse aqui é um calendário católico, né, com os 3 ciclos mais importantes, que são o ciclo de Natal, ciclo de Páscoa, tempo comum.
E aí, como sempre estou falando sempre, depois pode estudar com mais calma. Mas aqui é interessante a experiência católica, porque apesar do tempo ser linear, né, apesar de ele transcorrer para um futuro no qual o Cristo volta e um novo tempo se instaura, anualmente existe um ritual de renovação, que começa ali no ciclo de Natal, né? Então, esse ciclo de renovação anual, ele faz com que o tempo, vamos dizer assim, católico percorra numa espécie de espiral, né? Porque ele se renova anualmente, mas caminha para um determinado fim específico. São ciclos das yugas, por exemplo, do eterno retorno. Aqui existe um eterno retorno com a esperança, né, de que um dia esse eterno retorno se rompa. Kairos. Agora vamos falar de uma outra forma de apropriação da experiência do tempo. O Kairos é um deus grego que representa o tempo exato, o tempo de fazer as coisas, né? Então haviam rituais que, se você apanhasse o Kairos, você conseguiria então aproveitar o tempo, né? Aproveitar o momento. E nós temos na tradição judaico-cristã também uma ideia de Kairos, que aparece nesse trecho que eu vou ler com vocês, de Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há o tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, antes de a gente seguir, percebem que é a percepção do tempo exato, né? Então, há uma espécie de tempo cíclico dentro de um tempo maior que transcorre. Continuando a leitura. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha só que curioso, exatamente o que a gente está vivendo. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Muito bem. Deixa eu só voltar aqui que deu um bug no meu slide. Então, essas são noções de tempo, né? Cíclico, linear, um misto, né, de cíclico e linear, o tempo exato, que estão dentro das noções, vamos dizer, religiosas, portanto, mitológicas do tempo. Essas definições, elas já nos mostram que aquela temporalidade profana dentro do limite da existência humana é rompida a partir dessas narrativas. Tempo cíclico, tempo linear, esse tempo misto cíclico linear e o tempo preciso, o tempo exato. Então, essas experiências simbólicas narradas nos mitos, elas nos fazem transcender a mera existência, percepção da existência nossa no tempo. Bom, agora vamos dar uma olhadinha bem breve de novo na oração do tempo do Caetano Veloso e com mais detalhes em Tempo Rei do Gilberto Gil. Vamos lá. Oração ao tempo do Caetano Veloso. Eu vou destacar aqui esses dois pequenos conjuntos de versos. O primeiro, ele diz: e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, não serei nem terás sido. É o próprio Gilberto Gil, num texto que ele escreve sobre a canção dele, né, Tempo Rei, que ele diz que esses versos do Caetano o incomodam um pouco, né, porque ele acha que esses versos eles nos colocam numa dimensão muito egocêntrica do mundo.
Então, quer dizer que quando o meu ego tiver desaparecido, o mundo todo vai desaparecer, né? Quando eu tiver desaparecido, o mundo vai continuar. Antes de eu existir, o mundo já existia. E aí o próprio Gilberto Gil associa esses versos ao existencialismo, né? Que leva inevitavelmente a um certo niilismo, um certo ceticismo. Se tudo vai desaparecer, de que adianta eu agir? Mas o Caetano é o Caetano, né? Então ele afirma, depois nega o que afirmou, aquele famoso ou não dele. Então, logo no verso, na estrofe seguinte, ele fala esses versos. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos num outro nível de vínculo. Então, ele coloca essa abertura aí de que, bom, eu posso estar enganado, né? Eu posso realmente estar sendo egocêntrico nos versos anteriores, mas pode ser que eu esteja enganado. Bom, vamos então ao Tempo Rei do Gilberto Gil. Vou começar lendo esses versos. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. Tempo e espaço navegando em todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Bom, então, os primeiros 4 versos, ele está dizendo que não se ilude. Ou seja, quando ele observa a partir da experiência humana de existência no tempo, ele percebe que o tempo está passando, as coisas vão se transformando enquanto transcorrem. Mesmo montanhas como o Pão de Açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento, pela água, portanto, pelos agentes da intempérie, se dissolve, desaparece. Então, o que ele disse aqui foi: eu reconheço que tudo no mundo está destinado a ser devorado pelo tempo, né? Tal como a gente viu nos quadros. Não só o ser humano, mas também os elementos da natureza, tais como as montanhas. E aí ele completa: tanto bate que não restará nem pensamento. Surpreendendo, né, quem está ouvindo, porque imaginava, né, que ia rimar dura com fura, tanto bate até que fura. E aí ele muda para não restará nem pensamento, que também é uma expressão popular. Não restará nem pensamento quer dizer vai acabar tudo, não vai sobrar nada. Mas ele usa essa palavra pensamento para inaugurar a próxima parte da canção. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano. De um momento para outro, poderá não mais fundar nem gregos, nem baianos. Mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora pode estar por um segundo. Então, aqui ele está usando a expressão pensamento, né, também como sinônimo de cultura. Então, pensamento, cultura, que formam civilizações, como a dos gregos, também desaparecem. Então, desaparece o ser humano como indivíduo, devorado pelo tempo, desaparecem os elementos da natureza, devorados pelo tempo, e as nossas civilizações também estão destinadas a desaparecer com o tempo, porque tudo que é humano é fadado a desaparecer. Então, civilização grega, civilização baiana, como ele joga aqui poeticamente. Quando ele fala mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. O que ele está dizendo é que mães e pais, né, que cuidam dos filhos, de repente o filho pode adoecer, né? As águas ficarem sujas significa que nas excreções é possível perceber que algo vai errado, né? Que algo não está normal. Então, a doença pode vir a qualquer momento. Ou seja, aqui quando ele encerra com tudo mesmo pode estar por um segundo, tudo agora mesmo pode estar por um segundo, o que ele quer dizer é que quando ele para pensar no tempo,
ele percebe quão frágil é a existência, né, humana do indivíduo. Então, de repente, tudo pode desaparecer. Mesmo os elementos da natureza que parecem tão sólidos como uma rocha, se tiver um terremoto, ela simplesmente desaparece. Então, ao refletir sobre o tempo, o poeta está percebendo que os elementos da natureza, o indivíduo humano, as culturas, tudo vai desaparecer e pode desaparecer em um segundo. Isso causa uma sensação de horror, uma sensação de medo. E ele conclui, né, no refrão da música, um pedido para que ele compreenda isso, essa realidade, né? O refrão diz o seguinte: tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei. Então, ele atribui, né, esse título ao tempo, tempo rei, no sentido mesmo de tempo Deus, né, Deus do tempo, transformai as velhas formas do viver. Isso representa o que ele vem descrevendo na canção, né, que as formas de viver, elas surgem e também envelhecem, como o caso das civilizações que vão passando. E também as nossas velhas formas de viver como indivíduos, né, que nós vamos nos transformando, vamos mudando, em certa medida, a nossa forma de ser no mundo. E aí ele faz duas rogativas. A primeira é ao Pai, o tempo rei. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Então, o que ele não sabe? Ele entendeu perfeitamente bem que o tempo a tudo devora, elementos da natureza, civilizações e indivíduos. Mas o que ele não sabe é o porquê isso acontece. Por que isso tem que acontecer? Né? Eu não coloquei aqui no slide, mas o Vinícius de Moraes, ele tem um verso que ele diz assim, né? Então pergunto a Deus, escute amigo, se foi para desfazer, por que que fez? Mas não tem nada não, eu tenho meu violão. Então, o que o Gil está dizendo aqui é que ele entende a passagem do tempo em todas as dimensões, mas ele não entende por que tem que ser assim. E é isso que ele pede que o pai ensine. Ao pai, ensine. Mas a mãe, ele pede socorro, ele pede conforto, porque esta consciência da passagem do tempo que a tudo devora é assustadora. Então ele diz: Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei. E aqui ele está fazendo um jogo poético muito interessante, porque a manifestação de Maria, a qual ele está se referindo em primeiro lugar, é Mãe do Perpétuo Socorro. Então, perpétuo socorro significa aquela que nos consola sempre, né? Então, perpétuo é sempre, então sempre nos socorre. Mas aí ele diz Mãe Senhora do Perpétuo. Então, ele transforma num sujeito aqui. E esse perpétuo quem é? É o tempo rei, né? Então, Mãe Senhora do Tempo, me socorre, me conforta. Uma vez que eu não estou entendendo, eu entendi o que acontece, mas não sei por que acontece, então me socorre, me conforta nessa situação de angústia, da percepção da passagem do tempo. Essa é a função do tempo sagrado. É, sim, esse conforto diante da angústia da consciência da passagem do tempo. Mas aí a gente se insere numa história muito maior, na qual nós fazemos parte, né, dos mistérios da vida, e essa nossa existência humana, egóica, limitada, ela se projeta num tempo, né, por meio de um templo
muito maior, e essa é a sensação de conforto que os mitos e a espiritualidade trazem diante da experiência do tempo profano. Como dissemos, há momentos, né, o Kairos, lá o Eclesiastes, há momentos em que a gente tem que pensar e fazer as coisas dentro da medida do tempo profano, eu diria a maior parte do nosso tempo, a maior parte da nossa existência. No entanto, há momentos em que nós temos que ter uma dimensão do tempo de espiritualidade, fora e muito mais ampla que essa dimensão humana. Bom, a nossa aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos analisar a função dos ritos dentro das religiões e dentro da nossa experiência como indivíduos. Muito obrigado, até a próxima, um abraço para todos vocês. Deixa eu só ajeitar aqui porque eu demoro um pouquinho para chegar. Agora sim. Então, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.